Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai bater um papo essa semana sobre a alta de juros no Brasil. O Banco Central, nas últimas semanas, tem dado sinais muito claros de que pretende elevar a taxa de juros a partir de setembro. E tem motivos para isso. O chamado balanço de riscos mostra que a gente tem uma preocupação com a alta da inflação. Do lado positivo, a gente tem uma economia mundial que ajuda. Você tem menos crescimento global, que reduz pressão sobre matérias-primas, e ao mesmo tempo que os bancos centrais cortando juros no mundo, isso acaba mantendo fluxos capitais para os mercados emergentes e controlando o câmbio. Portanto, você pode ter uma situação de menor pressão no custo das empresas. Mas, por outro lado, e essa é a preocupação principal, a gente tem um aumento consistente do gasto público e um mercado de trabalho muito apertado, com taxas de desemprego em níveis historicamente baixos. O resultado é que a renda vem crescendo a um ritmo parecido com o que a gente via durante o ciclo de commodities. E mais do que a questão da renda, você tem uma dúvida sobre como vai ser o próximo Banco Central. Existe uma transição no comando no final desse ano e há uma leitura de que talvez a próxima presidência possa ser mais tolerante com a inflação. O resultado, que é o que importa, é que as expectativas de inflação, principalmente para 2025, estão subindo de maneira importante. E a inflação corrente, ela parou de cair, ela tem oscilado entre 4% e 4,5%, e uma parte importante dela, que é a inflação de serviços, roda ao redor de 5%. Bom, para combater esse movimento de piora das expectativas e resistência à queda na inflação, o Banco Central vem sinalizando a necessidade de se aumentar a taxa de juros, mesmo considerando um nível já elevado de 10,5%. A explicação é que os níveis atuais não são suficientes para jogar a inflação para o centro da meta. Isso é compatível com a experiência internacional. A gente vê que os bancos centrais do mundo todo, quando fazem essa transição no comando, tendem a ser mais conservadores. E esse cenário faz sentido também do ponto de vista de cálculo político. É melhor se ajustar os juros agora, desacelerar a economia em 2025 e permitir espaço para corte de juros no ano que vem e um reaquecimento em 2026, que é o ano do ciclo político importante, que é o ano da eleição presidencial. Portanto, tudo faz sentido e parece que realmente o Banco Central vai elevar a taxa de juros. Mas isso tem uma série de impactos sobre a economia brasileira. E aí quem vai descrever essas possíveis mudanças, possíveis impactos, é o Carlos. Carlão, qual que é a história? Os efeitos de uma alta na taxa de juros sobre a economia eles já são bem esperados e conhecidos, né? Ao Banco Central elevar a taxa de juros, espera-se que a economia perca força, né? E isso acontece por alguns canais. Um deles é o encarecimento do crédito. Então, com crédito mais caro, as famílias consomem menos e isso reduz a demanda e, reduz a pressão sobre os preços. O outro é o encarecimento do crédito para o investimento. Você desincentiva o investimento das empresas. Isso acaba também reduzindo a demanda no curto prazo e afetando os preços. E um outro canal importante também são as condições financeiras, né? Com juros mais elevados, você incentiva as pessoas a pouparem. Os ativos financeiros, como as ações na bolsa, por exemplo, sofrem com esse cenário. Isso impacta a riqueza das pessoas, né? As aplicações das pessoas, e isso, então, finalmente reduz ali a demanda e acaba tendo esse efeito também sobre os preços, além de outros canais. Mas esse impacto, dos juros mais altos sobre a economia, ele é bem conhecido. Acontece que a gente já convive com um juro muito elevado, né? A gente está com uma Selic de 10,5%, se você subtrair uma inflação de 4%, termina com um juro de 6,5%. É um juro real muito alto, né? Até para padrões históricos, e mesmo assim a economia não tem perdido força. A gente vê a economia caminhando em direção a um crescimento próximo de 3% esse ano, com ainda o mercado de trabalho muito aquecido e uma inflação que não converge para a meta, né? Principalmente uma inflação de serviços ainda muito pressionada. Então, tudo isso mostra que, apesar desse juro muito elevado, a economia não respondeu da forma que se esperava. E por que isso aconteceu? Porque durante todo esse período a gente também teve uma forte expansão do gasto público do outro lado, compensando todo esse esforço da política monetária até aqui. Então, a gente tem uma necessidade de voltar, com essa alta de juros, justamente para terminar o trabalho, para fazer com que a inflação de fato possa convergir. O que vai ser importante ver se dessa vez a política fiscal não atua no sentido contrário, né? O gasto público para de se expandir nessa mesma velocidade, e aí essa alta de juros pode ter o efeito esperado, na intensidade esperada sobre a economia, e assim provocar uma queda mais acentuada da inflação, para que
o mais breve possível a gente possa ver juros mais baixos novamente. Pessoal, obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.